negócio, mas eu tô assim, ela todo ruim. E ela agarrada no braço, eu pensei que deve ser o pai dela. Ela ficou um mês sem falar comigo por causa desse homem. Um mês. Agora está lá, ó. Senhor, cura ele, Senhor. Que ele venha buscar, caminhar junto comigo. Mas Deus já tinha me usado para falar com ela, que era perto daquela peça. Eu falei, vai carregar nas costas para aprender. Eu agradeço a minha rica. Aleluia! Verdade, a teimosia tão preso, né? O senhor está tão preso, né? Como eu disse, tem um pastor que pregou aqui. Ele deu um conselho a ele. Cara, graças a Deus, eu tenho contato com muitos pastores, tem pastor que tem que. Né? A gente não tem teologia, mas tem o dom de teologia. Aí, fiquei pensando que até 10h30. Ele está assim, prega aqui, prega ali. Foi para a igreja com um irmão está lá. Rapaz, tinha 300 membros. Agora fica isso aí, rapaz. O que está pensando, tio? Poxa, que é profundo da vida. Poxa, meu, para, abre uma porta aí. Aonde o senhor te levar, abre a porta. Hoje ele ligou para mim, lá em Trerri, ajudando a curar uma igreja, lá em Trerri. Aí o senhor é. Então, no caso, a pessoa, o senhor coloca as bênçãos na mão, a pessoa deixa o senhor dá a direção, dá a confirmação, a pessoa vai lá, cabeçuda. Deus fala assim, olha, eu estou te dando melhor, não estou te dando pior. Eu sou tão melhor. Verdade. Sou melhor. Tá? Sou melhor. Eu digo para vocês. Não é fácil estar aqui na frente. É luta sobre luta. Muitas vezes, se você não tiver a direção do Senhor, você vai cair. Porque é muita oferta do diabo, e muita palavra ao contrário, e muito querer se descalçar, mas a Bíblia é bem grave. O ladrão vem roubar e destruir. Mas eu vim para ver a Bíblia e com mudança. E quando você tem a Bíblia com mudança, confia nele, irmão, vai levantar o inferno. Salmo 97. Você vai para lá, para cá e não cai. Vai levantar mil do lado, mil do lado direito, você não será atingido. E não é, meu irmão. E Deus tem falado sobre isso. Eu tenho sobre isso. Glória, glória, glória. Mas eu invocarei a Deus. Salmo 55, 16, 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia. Orai, clamai, e ele ouvirá a minha voz. Irmão, clama a Deus. Busca a Deus. De todo o seu coração, de toda a alma, ele vai ouvir a tua oração. Aleluia. Não importa o que você está passando aqui nessa noite. Não importa que você entrou naquela porta ali e precisando de uma resposta. Jesus, ele te dá. Aleluia. Ele te dá a vitória. Aleluia. Confia na tua oração, confia na tua fé, porque ele começa a obra e termina. Ele não deixa a obra na metade. Amém? Amém. Pastora! Rosângela. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui, Salmo 130. Glória a Deus. A irmã estava falando de pedras de tropeço. Realmente, né? Tem muitas pedras de tropeço aí, humano, né? Para poder atrapalhar a vida dos servos de Deus. Por isso nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio e discernimento do Espírito. Então, dos frutos do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que estar ligados, né? Para podermos entender o que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Muitas vezes o Espírito Santo fala também, a gente não dá confiança. Nosso Deus está sempre atento às nossas orações, mas depende da gente. O que? Se a gente recebeu sim ou não, porque a gente só quer receber o sim, né? O não me interessa muito para nós. Então nós temos que pedir misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. No Salmo 130, que diz assim, o título é a confissão do pecado e a esperança do perdão. Das profundezas clamo, ó Senhor, Senhor, escuta minha voz. Seja meus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem se resistirá?
na sua palavra. Amém. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Nós temos que aprender a nos colocarmos na presença do Senhor, porque foi nos ensinado que o nosso Deus, né, é um Deus de longe, é um Deus que a gente tem que ficar apavorado quando a gente se coloca diante dele, e não é nada disso, irmãos. Nosso Deus está bem perto da gente. Ele é o Senhor da nossa vida, mas também o nosso amigo. E nós podemos conversar com o Senhor como nós estamos conversando com um amigo nosso. Às vezes nós aprendemos a ficar tão desesperado, com medo desse Deus. Mas nosso Deus está sempre com suas mãos estendidas para nos sustentar, né? Para nos guiar. Mas nós temos que aprender a se colocar diante de Deus, abrir a nossa boca de Amém. Glória a Deus, aleluia. Sincero, né? Diante do Senhor. Eu sempre converso aqui com os irmãos, até em oração, que é só nossa e do Senhor, e mais ninguém precisa ouvir. Por isso que nós temos que entrar dentro do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. Tem coisas que a gente não pode falar dentro da igreja, irmãos. Não pode, nem todo mundo precisa saber da nossa vida íntima com Deus. Mas nós temos que entrar dentro do nosso quarto, falar com o Senhor. Amém. Às vezes não podemos nem falar de voz alta, porque não sabe quem está te ouvindo. Mas em pensamento com o Senhor, conta aquele teu segredo para Deus. Glória a Deus, aleluia.